Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. No dia de hoje, vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. E a palavra do Senhor nos diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Queridos, esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações. O texto começa dizendo, e ele tem como um tema, até a própria Bíblia traz aqui, do verso 35 ao verso 38, a compaixão de Jesus. E o verso 35, ele começa dizendo assim, que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. É interessante, queridos, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para as palavras de Jesus, o Senhor Jesus sempre priorizou o ensinamento. E é interessante que quando nós falamos sobre a palavra doutrina, algumas pessoas têm um certo preconceito com relação a essa palavra. E é interessante, queridos, que se nós pegarmos o significado da palavra doutrina, ela significa ensino, instrução. E é exatamente isso que o Senhor Jesus sempre buscou fazer com aqueles que estavam em volta, com os seus discípulos, com a multidão e até mesmo com os religiosos da época. E o texto ele vai nos falar que Jesus estava ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino. E é interessante, queridos, que a palavra evangelho, ela significa boas novas, boas notícias. E o evangelho ele vem exatamente para trazer essas boas novas, para trazer essas boas notícias que são de esperança, paz, para nos mostrar que ainda há esperança. Para nos mostrar, queridos, que mesmo vivendo em um mundo caído, em um mundo dominado pelo pecado, o Senhor ele pode intervir na minha e na sua história. E o texto fala que além dele ensinar na sinagoga, pregar o evangelho do reino, o texto fala que ele curava todo tipo de doença e enfermidade. É claro, queridos, que quando nós olhamos um contexto mais amplo, o Senhor Jesus ele tinha uma missão específica e a forma dele pregar, os milagres, eram coisas bem específicas. Se nós pegarmos Isaías 35, Isaías 53, nós vamos ver coisas que eram do próprio Senhor Jesus, algo que iria definir ele como o Messias. Isaías 35 fala sobre milagres que somente Jesus fez, que até então ninguém tinha feito, dar vista aos cegos. Então nós vemos que a obra de Cristo era uma obra específica. Não quero dizer aqui, queridos, que o Senhor Jesus não cura hoje, pelo contrário, nós continuamos crendo que Ele cura. Nós continuamos crendo que Ele entra com providência, que Ele traz cura sobre a enfermidade, sobre a doença, e nós precisamos sim profetizar cura sobre essas vidas. E talvez hoje você está como aquela multidão estava, precisando de cura, cura de enfermidades, de doenças, que o Senhor possa trazer cura nesse dia de hoje para a sua vida. Mas o texto ele não para por aí, porque o texto fala que além dele
ensinar na sinagoga, pregar o evangelho, ministrar cura sobre doenças e enfermidades. O texto fala no verso 36 que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas. E por quê? O evangelista Mateus fala o porquê. Porque elas estavam aflitas e exaustas. E talvez, querido, você está dessa forma no dia de hoje. Quero te dizer que o Senhor, Ele tem compaixão de você. O Senhor, Ele tem compaixão de mim, Ele tem compaixão das nossas vidas. Ele é um Deus misericordioso. E o texto fala que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E é interessante, queridos, que a palavra vai nos ensinar no Evangelho de João, no capítulo 10. O Senhor Jesus declara: eu sou o verdadeiro pastor. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas e foi isso que ele fez. Ele deu a vida por nós. E é interessante, queridos, que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, Ele se torna o nosso pastor sumo, o nosso pastor. Ele é o cabeça da igreja. E o texto fala que essas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. No verso 37 ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que essa palavra possa edificar o seu coração no dia de hoje. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, no nome de Jesus.